No começo, isso pode parecer uma piada de mau gosto. A experiência é a seguinte: sintonize o rádio em uma estação que reproduz estática. Em seguida, deite-se em um sofá, apague as luzes e com uma fita dupla e 2 metades de uma bolinha de ping-pong, cubra seus olhos, colando as metades das bolinhas conforme mostra na foto. Tome cuidado na hora de cortar a bolinha e colar para não se machucar. Dentro de minutos, você deve começar a sentir um bizarro conjunto de distorções sensoriais. Algumas pessoas veem os cavalos galopando nas nuvens, outras ouvem a voz de um parente morto e, logicamente, algumas não conseguem ver nada e pegam no sono. Acontece que a mente, da maioria das pessoas, é viciada em sensações, de modo que quando há poucas sensações, o seu cérebro acaba por inventar suas próprias. Isso requer 2 cadeiras e uma venda. A pessoa vestindo a venda deve se sentar na cadeira de trás, olhando para as costas da pessoa sentada na frente. A pessoa de olhos vendados, em seguida, estende o braço e coloca a mão no nariz da outra pessoa. Ao mesmo tempo, ele deve colocar sua mão sobre o seu próprio nariz e começar a acariciar os 2 narizes ao mesmo tempo. Após cerca de 1 minuto, mais de 50% das pessoas relata que seu nariz está incrivelmente longo. Por esse motivo, esse efeito é chamado de efeito Pinóquio. O efeito Pinóquio é uma ilusão que dá a impressão de que o nariz está crescendo mais e mais, como aconteceu com o personagem literário Pinóquio, quando ele contava uma mentira. É uma ilusão de propriocepção, estudada por Lechner em 1988. Levante o pé direito alguns centímetros do chão e, em seguida, comece a movê-lo em sentido horário. Enquanto estiver fazendo isso, use um dedo indicador direito e desenhe o número 6 no ar. Seu pé vai girar em sentido anti-horário e não há nada que você possa fazer. O lado esquerdo de seu cérebro, que controla o lado direito do corpo, é responsável pelo ritmo e o tempo da execução. Não consegue lidar com a operação de 2 movimentos ao mesmo tempo e, por isso, combiná-los em um único movimento. Certas pessoas conseguem lidar com isso, porém, é muito raro e, por vezes, resultado de um treinamento intensivo, como é o caso do Jô Soares, que, segundo dizem, consegue escrever com as 2 mãos ao mesmo tempo coisas diferentes. Quantos pontos pretos existem nessa figura? Observe esta imagem. Ela está girando? Os blocos do centro são perfeitamente quadrados ou não? A imagem desfocada está se movendo? Este vídeo demonstra como reproduzir o síndrome do membro fantasma, onde você pode enganar o cérebro de uma pessoa afagando uma mão de borracha falsa e uma mão real ao mesmo tempo. You okay? Yeah. Good. Try that at home with your kids. Yeah. The rubber hand illusion. Tente ouvir este som. É uma onda de 18.000 Hz. Em comparação, um apito do cachorro está na faixa de 16.000 a 22.000 Hz, o que significa um cão pode ouvir este som também. Este som é utilizado por alguns adolescentes como toque de seu celular para que apenas eles e outros de sua faixa etária possam dizer quando o seu telefone está tocando. Na Inglaterra, por exemplo, quando as autoridades desejam expulsar os adolescentes de certos lugares, ocasionalmente utilizam este artifício, colocando este som em altíssima intensidade para incomodá-los, visto que só eles poderão ouvir. O ouvido interno dos seres humanos tem um designer funcional para ouvir os sons em uma faixa de frequência. A audição não é uma mera função de ouvidos, mas sim um conjunto entre ouvidos e algumas regiões do cérebro. Conforme as pessoas envelhecem, perdem a habilidade de ouvir sons mais agudos, que é a razão pela qual apenas jovens podem ouvir este som. É muito elevado para a maioria das pessoas com idade superior a 20 anos.
Olhe para o ponto central por pelo menos 30 segundos e depois olhe para uma parede perto de você. Você vai ver um ponto brilhante. Ou não. Algumas pessoas não enxergam nada. Outras enxergam outra coisa. Olhe para o olho do papagaio, enquanto você conta lentamente até 20. Logo em seguida, olhe para a gaiola vazia. A imagem tênue de um pássaro azul e verde deve aparecer na gaiola. Tente a mesma coisa com o cardeal verde, e uma ave magenta fraco deve aparecer. Quando uma imagem é observada por um determinado período de tempo, geralmente em torno de 30 segundos, e em seguida substituído por um campo em branco, o efeito chamado de pós-imagem acontece. A explicação comum dada para um pós-imagem é a de que os fotorreceptores do olho ficam cansados, e por isso não funciona tão bem quando os fotorreceptores estão no seu estado normal, sem ser afetados pela fadiga. Vontade de fazer xixi? Pense em sacanagem. Pensar em sexo mantém o cérebro ocupado, por isso o desconforto parecerá menor. Temos dois impulsos na urina. Quando a bexiga expande, gera um estímulo de urinar, chamado primeiro estímulo, que é suprimível. Agora há um segundo, que é quando a bexiga está com seu volume máximo suportável. Se for esse o caso, aí não adianta pensar em nada. Dê uma olhada para a menina girando. Você vê ela girando no sentido horário ou anti-horário? Na verdade, a rotação pode ser ligada às duas direções, embora seja difícil para muitas pessoas perceberem isso. Bom, para não acabar com a diversão, a menina da rotação é uma forma de ilusão de movimento rotacional. A imagem não está objetivamente girando em um sentido ou outro. É uma imagem bidimensional que está simplesmente se deslocando para trás e para frente. Mas nosso cérebro não evoluiu para interpretar representações bidimensionais do mundo, visto que passamos nossas vidas em um mundo tridimensional. Portanto, a interpretação visual assume que estamos olhando para uma imagem 3D e usa pistas para interpretá-la como tal. Sem pistas adequadas, nosso cérebro decide arbitrariamente o melhor ajuste. Ao olhar ao redor da imagem, concentrando-se na sombra ou em alguma outra parte, você pode forçar o sistema visual e construir a imagem, e assim dando a alternativa para a escolha da direção oposta, e logo a imagem irá girar no sentido oposto àquele que você inicialmente enxergou.